Boa noite, sejam bem-vindos à série de lives Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Chama as amigas e vem com a gente nessa série que se iniciou no dia 3 de julho e acontecerá toda segunda-feira. Nós estamos conversando sobre vivendo o propósito. Eu te incentivo a compartilhar essa live com as amigas. Clica no aviãozinho se você estiver no Instagram e na setinha se você estiver no YouTube. Chama as amigas e vem com a gente. Vamos compartilhando essa live. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma noite com você. Essa é a nossa quarta série de lives. Todas as séries falando de mulheres da Bíblia. Mulheres como eu e como você. Cheias de sonhos, de expectativas, que passam por frustrações, decepções, que tiveram de encarar o medo e seguir em frente. Mulheres de carne e osso como nós, mulheres que estão aqui para viver os planos e os sonhos que Deus sonhou para nós. Chama as amigas, continua convidando as amigas e vem com a gente. É um prazer estar aqui com você em mais uma live. Gostaria de saber se está funcionando tudo direitinho aí, no YouTube, no Instagram. E vamos que vamos. Convida as amigas e vem com a gente. Muito boa noite, Regina, Fatinha, Rita. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite. Então vamos aprender com as mulheres da Bíblia. Boa noite, Kátia. Muito boa noite. E nós estamos aqui para aprender, né? O que está escrito na Bíblia, está escrito para nos ensinar. Os meus escritos são todos baseados em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito na Bíblia foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Muito boa noite a você que está aqui comigo. João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A finalidade dessa live é refletirmos juntos sobre vivendo o propósito. Não caímos nessa terra de paraquedas e muito menos estamos aqui simplesmente para dar um passeio. Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, nos fez com um plano específico. Devido à nossa singularidade, há coisas que só cabe a mim e a você realizar. Então, nós estamos aqui com um propósito específico. E no final dessa série de lives, nós vamos ter um presente surpresa. Sorteio de um presente surpresa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E o meu desejo com essas lives é levar você ao encontro mais íntimo e verdadeiro com a pessoa de Jesus. Reconhecer o quanto Ele te ama e Ele tem um plano para a sua vida. É um prazer estar aqui com cada um de vocês. Muito boa noite. Se pois o Filho vos libertar, João 8,36, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é muito bom nós andarmos com Jesus. Nós temos essa sensação com Jesus, nós temos uma sensação de leveza, nós temos uma sensação de liberdade. Se você está caminhando com Jesus, está tendo algum peso, está tendo dificuldade, eu te incentivo a se aproximar mais dele. Eu te incentivo a ter momentos íntimos com o Senhor, a entrar no seu quarto, a fechar a sua porta e ter encontros íntimos com o Senhor. Deus tem uma vida livre para cada um de vocês, para mim
Deus tem uma vida livre para mim, Deus tem uma vida livre para você. Então nós podemos caminhar com o Senhor. É uma leveza, é um espírito de gratidão. Você vai ter um espírito de gratidão, de satisfação. Você vai ter satisfação em viver os seus dias. Você terá dias de paz, dias de alegria, em meio a todas as situações, as circunstâncias, você terá leveza. Então eu te incentivo, continue perseverando na sua caminhada com o Senhor, continue aprendendo sobre Deus, aprendendo quem Deus é. Quando você conhece quem Deus é, você passa a se conhecer e você conhece o propósito. Para que você está nessa terra? Por que você está aqui? Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Então, no nosso encontro anterior, nós conversamos sobre Miriam, uma mulher que foi instrumento nas mãos de Deus, um grande instrumento nas mãos de Deus. O vídeo sobre Miriam está no Instagram e no canal Rita Magalhães no YouTube. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre Miriam, corre lá e assiste. E você que está aqui comigo, você que conhece o canal Rita Magalhães, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal Rita Magalhães, aperta aí em se inscrever, clica lá no sininho para você receber todas as notificações. Clicou no sininho, clicou em todas e você vai receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber o aviso do novo vídeo. Nós estamos com vídeos mensais, com lives mensais. Toda primeira segunda-feira de cada mês tem um vídeo novo para você assistir e aprender com as mulheres da Bíblia. Eu disse que todas as lives eu falaria um pouquinho sobre o livro. E eu estou trabalhando no livro, tá? Brevemente eu vou estar anunciando, divulgando para vocês sobre o livro. O primeiro capítulo, a introdução já está pronta, o primeiro capítulo já está revisado, o segundo capítulo também, e eu vou prosseguindo. Cada dia escrevendo um pouquinho, cada tempo escrevendo um pouquinho, daqui a pouco o livro vai estar aí. Um livro físico para você aprender com as mulheres da Bíblia, como eu tenho aprendido com as mulheres da Bíblia. Mulheres que viveram seu propósito, mulheres que fizeram histórias, mulheres que estão alcançando muitas pessoas, alcançando nações. Elas não passaram ali por acaso, elas não estão registradas ali por acaso. Assim como a minha vida e a sua vida, nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um plano e nós continuamos nessa jornada escrevendo a nossa história, assim construindo a história do reino, ampliando o reino de Deus nessa terra. E vamos que vamos. Como as mulheres que viveram o seu propósito, nós também vivemos, estamos vivendo e fazendo história. Deixaremos um legado nessa terra. Deixaremos um legado, os nossos filhos vão se lembrar de nós como pessoas que fizeram a diferença na construção do reino de Deus. Os nossos netos vão se lembrar de nós, vão falar de nós um dia como alguém que foi relevante na expansão do reino de Deus. Nós estamos apresentando Jesus para essa geração. Nós estamos apresentando Jesus para o mundo. Eu tenho certeza e eu posso dizer a você com convicção, o mundo precisa do que eu carrego, o mundo precisa do que você carrega. Por isso, continue conhecendo o Senhor, continue avançando, continue crescendo, continue estudando, continue se envolvendo com as coisas do reino de Deus. O mundo precisa do que nós temos aqui dentro. E nós temos Jesus dentro de nós. Então nós podemos o quê? Espalhar o amor do Senhor, falar a palavra de Deus. Nós podemos ter atos e atitudes de amor nessa terra. As pessoas estão carecendo de nós. Então vamos lá, vamos continuar. E na live de hoje nós vamos conversar sobre Dorcas. Nós vamos falar sobre Dorcas, uma discípula muito amada. Nós vamos aprender com Dorcas.
e que eu e você possamos ser como Dorca, uma discípula que espalhava o amor de Deus, uma serva fiel, uma serva amada, uma serva que fazia a vontade de Deus, que espalhava o amor de Deus no local onde ela morava, onde ela habitava. E a Bíblia ela relata rapidamente sobre Dorcas, lá em Atos, capítulo 9, do 36 ao 42. São apenas 7 versículos, mas é uma história riquíssima. Eu te convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essa linda história, essa história impactante. Uma história de cura, uma história de ressurreição, uma história de vida, uma história de uma mulher que fez a diferença na expansão do reino de Deus. Então a Bíblia, como eu falei, ela relata rapidamente sobre Dorcas em Atos 9, 36 a 42. E apesar de ser uma história descrita rapidamente, ela impactou e ainda continua impactando as nossas vidas. Ela nos ensina sobre o dom do serviço. Dorcas, ela nos ensina, ela fala sobre a diferença entre boas obras e esmolas. Ela fala também sobre intercessão, sobre ressurreição. Ela fala sobre muitas coisas. Então eu te convido, abre comigo aí a sua Bíblia e vamos ver lá em Atos 9. Então, através dessa conversa, eu creio que haverá libertação. Haverá uma libertação e uma liberação de dons ministeriais. E você terá um novo olhar sobre os talentos que se encontram nas tuas mãos. Quando Deus nos criou, antes da fundação do mundo, Ele nos deu dons e talentos. Todos nós temos algo a fazer nessa terra. Todos nós temos dons, né? Temos dons para utilizar na expansão do reino de Deus. Aquilo que Deus te deu não é para seu uso próprio. Né? Uma árvore, ela não dá fruto para ela mesma. Não dá fruto para ela comer. Ela dá fruto para abençoar outras pessoas. E assim eu e você, nós damos frutos para abençoar outras pessoas. Nós vamos falar hoje sobre isso. Nós vamos falar sobre boas obras, sobre esmolas, sobre dons. Então fica bem atento aí. Deus te deu algo e você vai utilizar aquilo que Deus te deu para abençoar o reino de Deus, para abençoar outras pessoas. E para isso, eu vou iniciar fazendo uma declaração sobre a sua vida. Eu quero declarar algo para a sua vida. Eu não sei aonde essa live vai te alcançar. Tá? Eu gravo a live hoje, essa live ela vai sendo ouvida durante a semana. Eu não sei se você vai estar ouvindo no seu carro, eu não sei se você vai estar ouvindo no ônibus, eu não sei aonde você estará ouvindo essa live, mas eu quero, se for possível, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você abra as suas mãos num ato profético. Eu quero que você abra as suas mãos, que você feche os seus olhos e eu vou fazer uma declaração sobre a sua vida, aonde você estiver. E eu quero declarar que aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus te deu antes que você entrasse no ventre da sua mãe, antes que você nascesse, esse fruto que está nas suas mãos, que é o dom que Deus te deu, ele vai ser usado para abençoar muitas vidas. Esse fruto que Deus colocou nas suas mãos, que são os seus dons e seus talentos, ele vai ser liberado para você. Ele vai ser ativado em nome de Jesus. Se você já sabe qual é o seu dom, você vai ser levado a um nível mais alto. Se você ainda não tem dimensão, você não conhece ainda os seus dons, você vai conhecer, porque eles serão ativados. Eu declaro dons ativados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha sua mão, coloca ela aí no seu coração e diga: eu vou viver
os planos que Deus sonhou para mim. Eu não vou enterrar os meus dons e os meus talentos. Eu não vou morrer antes que se cumpra aquilo que Deus determinou para se cumprir na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos lá? Toma posse do que você recebeu e viva os planos de Deus. Agora vamos conversar sobre Dorcas. Dorcas ou Tabita, que quer dizer gazela. Um animal ágil e rápido. Assim era Dorcas, uma mulher que tinha agilidade, uma mulher que era rápida em fazer boas obras, rápida em abençoar a vida de outras pessoas. Dorcas, ela ficou conhecida por suas grandes obras de amor. Dorcas teve uma vida dedicada às coisas de Deus e sua causa, as coisas do reino de Deus. Ela amava e cuidava das viúvas. Dorcas amava e cuidava das viúvas de Jope. Por Jope ser uma região portuária, de um trabalho desgastante e perigoso, havia ali muitas mulheres viúvas. Devido àquele trabalho pesado, aquele trabalho dificultoso, muitas mulheres ali perdiam os seus maridos nos seus trabalhos. E Dorcas, ela usava os dons que Deus deu a ela, os dons e os talentos que Deus deu a ela para abençoar a vida daquelas mulheres tão sofredoras. Atos 9, 36 e 37. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Era um costume dos judeus daquela época. Aqui no Brasil, eu andei pesquisando, andei assistindo algumas ministrações, eles também limpam o corpo. Mas lá eles limpavam, aqueles limpam mais para desinfetar, para tirar os resíduos, aquela questão toda. Mas lá eles limpavam, no costume antigo dos judeus, eles limpavam o corpo com a esperança de que aquele corpo pudesse tornar a vida. Com a esperança que ainda tivesse alguma chance de que aquela pessoa estivesse viva. Então eles fizeram isso com Dorcas. Eles lavaram o corpo de Dorcas cuidadosamente, esperançosos que ela poderia voltar a viver. E elas sofreram muito com a morte de Dorcas. Então, a história de Dorcas, ela podia ter parado por aqui. Afinal, pelo que nós lemos, ela já tinha praticado o bem, né? E aos olhos naturais ela havia cumprido o propósito. Mas nós sabemos que os planos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos planos. E a história de Dorcas, ela não parou por aí. Pessoas boas e dedicadas também morrem. Pessoas boas e dedicadas também um dia partirão dessa terra. Mas, ao que tudo indica, Deus ainda tinha muito a fazer e a mostrar através da vida de Dorcas. O texto deixa bem claro que ela era uma discípula, uma pessoa que ouvia e que praticava os ensinamentos de Jesus, não fazendo as coisas de qualquer maneira. Dorcas, ela tinha um coração ensinável. Ela queria praticar o que Jesus praticava. Ela queria praticar aquilo que ela aprendia, aquilo que ela estava aprendendo sobre Jesus, aquilo que ela tinha aprendido, né, com Jesus. Então ela cuidava muito bem das pessoas. Ela tratava as pessoas com dedicação, com amor, com respeito, com honra. Era assim que Dorcas
tratava as pessoas. Vamos ler um pouco mais, para nós extrairmos o máximo desses versículos. Atos 9, 37 ao 39, diz o seguinte: naqueles dias ela ficou doente e morreu, nós já lemos, né? E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Eles tinham esperança. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Por ela ser tão querida, as pessoas estavam inconformadas com a sua morte. E por isso, elas não perderam a esperança, imaginando que algo poderia ser feito. O texto deixa bem claro sobre os atos de bondade de Dorcas. Ela exercia com zelo o serviço ao reino, além de praticar obras e dar esmolas. Vamos refletir um pouquinho sobre o dom de serviço? O que Dorcas fazia era um dom de serviço. Vamos pensar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esse dom de serviço, sobre boas obras e sobre esmolas. Quanto aos dons, a Bíblia ela diz o seguinte, 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm o dom de curar, os que têm o dom de prestar ajuda. Dorcas, ela tinha o dom de prestar ajuda, é o dom de socorro, é o dom de ajudar, é o dom de fazer serviços, e ela estava fazendo e prestando muito bem o seu serviço. Existem vários dons, né? A Bíblia ela nos mostra isso. O apóstolo Paulo, ele compara, né, os dons ao corpo. E ele fala da relevância de cada um, independente da função. Independente do que seja. Se é pastorear, se é ensinar, se é o dom de mestre, se é o dom de apóstolo, se é o dom de serviço. Todos os dons são importantes. É como no nosso corpo. Se um dom, né, se alguma parte do nosso corpo ela está ferida, ela está magoada, né, todo o corpo sente. E assim na igreja, quando alguém não está bem, quando algo não está funcionando bem, toda a estrutura é mexida. Então todos os dons são importantes, tanto quem prega quanto quem limpa a igreja, tanto quem canta quanto quem intercede, quanto quem está orando. Todos os dons são importantes para que a igreja, para que o corpo funcione bem. Então, o dom que nós temos, ele é vital para que haja um crescimento saudável do corpo de Cristo. Em 1 Samuel 30, 24, nós vemos que Deus ele não faz distinção quanto ao galardão, porque você precisa o que você precisa, o que eu e você, o que nós precisamos é exercer com zelo, é fazer com zelo. Então lá em 1 Samuel 30, 24 diz o seguinte: quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Esse texto, ele mostra que não existe diferença. Tanto quem guardou a bagagem, quem ficou olhando a bagagem, quanto quem foi para a batalha, a importância é a mesma. E assim na igreja, e assim no corpo de Cristo, todos os dons
são importantes. Se um dom não flui bem, a igreja não está bem. Né? Se o louvor não está, né, adequado, a pregação, a ministração também não. Se a igreja não está limpa para receber as pessoas, para receber as pessoas para adorar, para ouvir a palavra, não vai funcionar bem. Então os dons, eles são importantes. E Dorcas, ela assistia às viúvas. Aquelas mulheres que estavam tristes, as viúvas da Bíblia, não é como as viúvas de hoje. As viúvas, né, do tempo de Jesus, e antes e depois, não são como as viúvas de hoje. Hoje as viúvas, elas são a maioria, né, a maioria das viúvas. Elas são assistidas pelo governo, elas têm pensão alimentícia, elas têm pensão, né, que recebem do esposo que faleceu ou do governo, elas são assistidas por hospitais, mas naquela época não. As viúvas, elas eram desprezadas, elas não tinham o que receber, então elas sofriam muito, então elas precisavam. Entrou um bichinho aqui dentro de casa aqui, estou pela janela. Então elas precisavam dessa assistência, e Dorcas, ela se doava a esse trabalho. Ela assistia as viúvas, ela não estava cantando ou pregando, ela estava representando Jesus através das túnicas e das roupas que ela costurava. O dom de serviço. Então tudo que nós vamos fazer, tudo que nós devemos fazer, nós precisamos fazer com amor. Nós precisamos fazer com zelo, tanto quem canta, quanto quem prega, quanto quem limpa, é fazer com amor, é representar Jesus através do que nós fazemos. Somente na igreja? Não. Na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, com o nosso chefe, com os nossos colegas, na rua, na caminhada, na academia, nós somos representantes do Rei, representantes de Jesus. Então nós precisamos agir com zelo, cuidar com zelo das pessoas. Então, o que as pessoas... Não vamos pensar uma coisinha, vamos fazer uma reflexão. As pessoas têm visto Jesus através das coisas que nós fazemos? Nós estamos representando bem o nosso mestre, o nosso querido Jesus? O que as pessoas dizem ao nosso respeito quando nós não estamos por perto? Dorcas não estava ouvindo, mas elas estavam mostrando as obras de amor de Dorcas. Ela estava morta, ela não estava ouvindo. O que as pessoas vão falar de nós quando nós sairmos do ambiente ou quando nós morrermos mesmo? O que vão dizer a nosso respeito? Vamos deixar um legado? Estamos representando o nosso mestre aqui na terra? Então nós precisamos pensar sobre essas questões, sobre essas coisas. Dorcas deixou um legado de amor, esperança e compaixão. Por isso as pessoas estavam chorando a falta dela, a falta que ela estava fazendo. E sobre as boas obras e sobre as esmolas. Qual a diferença entre boas obras e esmolas? Dorcas, ela praticava as duas, tanto as boas obras quanto as esmolas. Elas são coisas parecidas, mas elas não são iguais. Há uma diferença entre boas obras e esmolas. Praticar boas obras é aquilo que você constrói com suas mãos para servir alguém ou com a sua vida para abençoar outras pessoas. Quando você leva alimentos para a cesta da sua igreja, para o mercado solidário da sua igreja, você está fazendo uma boa obra. Você vai ao supermercado, você compra para você e você compra para levar para a igreja. E isso é uma boa obra. Vai comprar um sapato para você, pensou numa pessoa, vou levar para a pessoa também, né? Isso é uma boa obra que você está fazendo. Vai ter um bazar beneficente na sua igreja para arrecadar fundos, para construir a obra, para construir a sua igreja ou uma outra coisa.
Você vai no seu guarda-roupa, você separa as roupas do bazar, isso é uma boa obra. Você está planejando. Uma boa obra você planeja fazer. Agora a esmola é diferente. A esmola é o de repente. De repente você está na rua, você passa por uma pessoa, você tem vários casacos na sua casa e você dá o seu casaco, você dispõe do seu casaco naquele momento sem pensar muito. Você pega o seu casaco e dá para alguém. Isso é uma esmola. Então Dorcas, ela fazia as duas coisas. Ela planejava e ela fazia também o de repente. Passou na rua, viu uma pessoa, está precisando de dinheiro, de repente você tira, o Espírito Santo te toca, você pega do seu bolso e dá para aquela pessoa. E isso é uma esmola. Então esmola é você tirar do seu para o outro, só que sem programar. Boas obras você programa, a esmola você não programa. É o de repente, como eu falei. Você vê a necessidade, supre imediatamente. Está na rua, vê alguém sem casaco, como eu disse, você tira o seu casaco e dá para a pessoa. Boas obras você faz para dar. Esmolas você dá de si, naquele momento, no de repente da vida. O Espírito Santo te toca naquela hora e você, meu Deus, Eu fui ao supermercado esses dias, aí paguei as minhas coisas, aí enquanto eu estou ensacando, veio um rapaz atrás de mim, era horário de almoço. E eu vi que ele pegou um leite, pegou uma embalagem de calabresa, e só que o cartão dele não passou, o Pix não funcionou. Aí ele falou assim, vou ter que botar lá no lugar. E era hora de almoço e ele estava com roupa de trabalho. Eu ia saindo, mas aí de repente eu falei assim, não posso. Voltei e falei assim, pode botar, pode deixar que eu vou acertar para você. Isso é um de repente da vida. Nós precisamos estar atentos aos de repente da vida. Que às vezes você passa, por que eu não fiz? O Espírito Santo toca, faz. E você às vezes vai embora e você não faz, e você, não fiz. Perdi a oportunidade de abençoar alguém. Então nós precisamos estar atentos aos de repente da vida. Aí sim vai ser uma esmola que você está fazendo. Dorcas, ela cobria a alma das pessoas. Pense um pouquinho sobre isso, cobrir a alma de alguém. Jesus fazia isso. Jesus, ele alcançava o coração da pessoa e era isso que Dorcas fazia. Dorcas alcançava, ela cobria a alma das pessoas. As mulheres não se conformaram com a morte dela e por isso elas persistiram, ali naquela esperança. Elas tinham esperança de que Dorcas poderia voltar à vida. Atos 9, 40, 41. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Glória a Deus! É uma história que a princípio ela parecia ser uma história curta, mas quando nós paramos para refletir, ela nos ensina tanto e muita coisa ela nos ensina. Nós poderíamos ficar aqui horas e nós aprenderíamos muito mais, porque é assim que a palavra de Deus é. Nada que está na Bíblia é por acaso. Não tem uma vírgula na Bíblia é por acaso. Esse livro com mais de 2000 anos, ele tem novidades e ensinamentos todos os dias. Todos os dias, quando você abrir a Bíblia, é um novo recomeço. Todos os dias, quando você abre a Bíblia, tem novidade ali. É uma notícia fresca, uma notícia nova, é uma notícia que revigora a sua alma. Uma palavra que revigora a sua alma, a nossa alma. A história de Dorcas, ela é riquíssima de ensinamentos.
Com ela também nós aprendemos que existem coisas que é somente entre nós e Deus. Existem coisas que é ali, só nós e Deus, ali no quarto, né? Por isso que Pedro pede que todos saiam. Se ajoelha, ora e dá ordem. Tabita, levante-se. Quantas vezes nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e às vezes nós estamos bem para baixo. E depois, quando nós levantamos dali, quando nós saímos dali, nós somos outras pessoas. Uma outra pessoa. Uma pessoa revigorada, uma pessoa renovada, como se nós tivéssemos ressuscitado, assim como Dorcas. Chegamos ali, dobramos os nossos joelhos, choramos, colocamos, entregamos para a cruz de Cristo. E quando nós nos levantamos, é uma força que vem, que nós saímos dali, como se fôssemos umas leoas, fortes, revigoradas, né, com uma palavra certeira que vem do altar de Deus para o nosso coração e muda todo o nosso dia. Quantas vezes eu entrei no meu quarto, fechei a porta e parecia que, meu Deus, o mundo ia cair. Mas depois eu levantei dali, né? O Senhor vem com uma água nova lá do altar dele, né? Ele vem e nos renova. E nós, como se fôssemos um braseiro, como se saímos dali como um braseiro, cheios de vida, né? Com fogo santo do Senhor. E é assim. O nosso Deus é o mesmo Deus que ressuscitou Dorcas. E Ele continua fazendo milagres ainda hoje. Se você precisa ressuscitar sonhos, conte com Ele. Se você precisa de cura para a sua alma ou para o seu corpo físico, conte com Jesus. Se você precisa restaurar a sua família, conte com Ele. Se você precisa, né, se você está precisando, está com uma necessidade específica, você pode contar com Jesus. Se você tiver precisando, Ele está ali sempre, 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 né? Seja qual for a sua necessidade, você pode e deve contar com Jesus. A história de Dorcas, ela alcançou e ela continua alcançando muitas pessoas em vários lugares. É isso aí, Deus, Ele restaura. Ela continua alcançando várias pessoas. Atos 9:42. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor e muitos continuam crendo. Quando ouvem essa história, Deus, Ele ressuscita. Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita as nossas vidas. A vida de Deus em nós, isso mesmo, Fatinha, a vida de Deus em nós é algo extraordinário. Nós precisamos, né, mover, tem um fogo dentro de nós, sabe? Uma chama, e nós precisamos, né, continuar acendendo, continuar entrando na presença de Deus para que essa chama ela cresça. Para que esse fogo ele incendeie pessoas, incendeie lugares, incendeie nosso quarto, a nossa casa, a nossa nação. Nós precisamos continuar buscando esse Deus Todo-Poderoso. Dorcas, ela foi uma discípula que nos deixou um legado que ultrapassa gerações. Uma serva de verdade que seguiu o exemplo do Mestre. É chegada a hora de você, mulher, se levantar, confiando em Deus, confiando que Deus é poderoso e Ele continua ressuscitando sonhos. Deus é poderoso, né? Não deixe a chama se apagar. Não deixe de pedir, de buscar, de bater, né? Por isso eu te incentivo a aceitar o convite que se encontra no livro de Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Sem nunca se esquecer de João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi
vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça. O Senhor escolheu a mim, o Senhor escolheu a você. E nós temos frutos para dar. Ele nos escolheu e nós vamos dar frutos e frutos que permaneçam para sempre. E essa chama não vai se apagar, não. É verdade. Né? Por isso, abra o seu coração. Permita que os sonhos que Deus plantou nele permaneçam vivos. Não permita que esses sonhos morram. Dorcas, ela não morreu. Dorcas tinha coisas a realizar. E eu quero declarar sobre a vida de vocês. Vocês têm coisas a realizar. Kátia tem grandes coisas para realizar. A Rita, a Fátima, todas vocês, a Júlia. Júlia, você que está nessa cama, você tem grandes coisas a realizar. Deus tem coisas a fazer através da sua vida. Em nome de Jesus, ressuscita aí esses sonhos. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Vamos avançar. A Silvia, todas vocês que estão aqui e vocês que ouvirão. A Cíntia, Marta, todas vocês que vão ouvir essa live, Deus tem coisas a realizar através da sua vida. Ele é um Deus que ressuscita sonhos. É importante que você peça, é importante que você busque, é importante que você bata a porta. Deus, eu quero realizar os seus sonhos, os seus planos, em nome de Jesus. E Ele não vai te deixar sozinha, jamais. Vamos confiar nesse Deus. É chegada a hora de você se levantar e frutificar. Aguarde a chegada de Deus e volte a viver, sabendo que Jesus, Ele sim, Ele te ama. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. Na live do próximo mês, nós vamos conversar sobre Lídia, uma empreendedora muito influente. Convida 1, 2, 3 amigas e vem com a gente. Um abraço carinhoso e tenha uma semana, tenha um mês abençoado com Jesus. Até a próxima.